O futebol é um jogo repleto de diferentes emoções. Não é segredo para ninguém que as sensações mais alegres os jogadores experimentam quando mandam a bola para o gol adversário. As ações do autor do gol podem tornar o momento ainda mais marcante aos olhos do público. Galera, hoje vou falar a vocês sobre as 20 comemorações mais memoráveis da história do futebol. Cristiano Ronaldo pode se orgulhar não apenas do seu jogo extraordinário, mas também da sua comemoração marcante, que hoje talvez seja a mais popular do futebol. Após marcar um gol, o atacante corre alguns metros, depois salta, gira no ar, abre os braços e grita. Em português, isso significa sim. Ronaldo usou essa comemoração pela primeira vez em um amistoso contra o Chelsea em 2013, no qual marcou 2 gols. Cristiano gostou muito da reação do público e por isso decidiu continuar comemorando seus gols dessa forma no futuro. Além de ter se tornado uma das comemorações mais marcantes, ela é considerada uma das mais icônicas da história do futebol. O atacante do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, gosta de jogar videogame em seu tempo livre. Um desses jogos chegou até a inspirá-lo em uma nova comemoração. O atacante dos colchoneiros começou a celebrar seus gols com uma dança peculiar. Ele levantava 2 dedos para o alto, abria as pernas e as movia para os lados. Essa dança Griezmann tirou do jogo Fortnite. O movimento se chama Take the L e serve para provocar o adversário, convidando-o a admitir a derrota. Em termos simples, essa dança literalmente diz ao oponente que ele foi derrotado. Essa comemoração de Griezmann ficou marcada na partida dos playoffs da Europa League contra o Arsenal e também é lembrada pelos gols que o francês celebrou da mesma forma na Copa do Mundo de 2018. Mario Balotelli sempre foi conhecido por seu temperamento explosivo. O auge das confusões do italiano aconteceu quando ele jogava pelo Manchester City. No outono de 2011, Mario resolveu se divertir e acendeu fogos de artifício dentro da própria casa. A brincadeira terminou em um incêndio e o jogador só foi salvo por pouco. Apesar disso, o técnico do City, Roberto Mancini, decidiu escalá-lo como titular no clássico fora de casa contra o United. Balotelli abriu o placar ainda no primeiro tempo e em seguida levantou a camisa, revelando outra com a frase: "Por que sempre eu?". A comemoração de Mario pareceu muito engraçada e, curiosamente, o gol dele deu início a uma goleada histórica. Andrei Arshavin, no fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, foi talvez o melhor jogador da seleção russa. Ao lembrar de Arshavin, muitos torcedores logo pensam em sua comemoração característica. Depois de marcar, ele levava o dedo aos lábios pedindo silêncio aos críticos. Arshavin já comemorava assim desde os tempos de Zenit em São Petersburgo, mas essa celebração ficou especialmente marcada nas quartas de final da Euro 2008, quando ele ajudou a Rússia a eliminar a Holanda. E claro, não dá para esquecer o póquer de Arshavin contra o Liverpool em Anfield. Naquele dia, ele comemorou o primeiro, o segundo e o quarto gols com o gesto do silêncio e, ao marcar o terceiro, mostrou o número 3 com os dedos. O atacante da Roma, Paulo Dybala, praticamente comemora seus gols da mesma maneira ao longo de toda a carreira. Após ser transferido para Juventus no verão de 2013, o argentino passou a usar um gesto único. Ele colocava o polegar e o indicador sob o nariz, formando uma espécie de máscara. A origem da comemoração é simples. Dybala é um grande fã do filme Gladiador. Em certo momento, ele decidiu que teria sua própria máscara ao entrar em campo, pois para ele cada partida é como uma batalha de gladiadores. Inclusive, a Adidas chegou a criar uma máscara para Dybala no estilo do herói do filme Gladiador. Assim, é mais ou menos assim que se parece a máscara que ele simboliza com os dedos depois de marcar um gol. Seu ex-companheiro de Juventus, Paul Pogba, também já teve uma comemoração bastante popular. Em 2016, o francês celebrava seus gols com uma dança famosa na época chamada Dabi. O meio-campista balançava os cotovelos e às vezes fazia o movimento junto com seus companheiros. A parceria mais lembrada é com Jesse Lingard no Manchester United. Aliás, com a camisa dos Red Devils, Pogba chegou a comemorar um título dançando. Isso aconteceu em 2017, quando o United venceu o Southampton na final da Copa da Liga. Wayne Rooney é o maior artilheiro da história do Manchester United e ocupa a segunda posição na lista dos goleadores da seleção inglesa. O atacante marcou muitos gols ao longo da carreira e precisava de um jeito original de comemorá-los. Wayne Rooney teve uma ideia curiosa na temporada 2013 a 2014. Depois de marcar contra o Tottenham, o inglês começou a simular uma luta de boxe, deu alguns socos no ar e em seguida fingiu ser nocauteado caindo no gramado. Essa comemoração tem uma história peculiar. O jornal britânico The Sun conseguiu um vídeo em que Rooney aparecia boxeando em sua cozinha com o ex-companheiro de Manchester United, Phil Bardsley. No vídeo, o amigo de Rooney acerta um golpe que realmente o derruba. Com a comemoração diante do Tottenham, Rooney apenas tirou sarro da situação. No entanto, depois disso, ele nunca mais comemorou gols dessa maneira. Seu filho chegou a imitar o pai e começou a brincar de boxe na escola, o que preocupou Rooney, levando-o a abandonar o gesto e até pedir desculpas publicamente.
O ex-meia do Tottenham, Dele Alli, criou em 2018 uma comemoração única. Após marcar gols, o inglês formava um círculo com o polegar e o indicador, e de forma impressionante virava a mão levando o gesto até o olho. Na época, essa comemoração causou um enorme alvoroço entre os torcedores, todos tentavam imitar o movimento de Alli. Muitos postavam vídeos explicando como fazer o gesto corretamente virando o pulso da maneira certa. Ainda assim, muita gente não conseguiu reproduzir o truque. Pode tentar fazer o gesto de Dele Alli agora. É bem provável que você não acerte de primeira. O meio-campista do Real, Jude Bellingham, é autor de uma das comemorações mais marcantes do futebol moderno. Ainda nos tempos de Birmingham, o jovem inglês abria os braços após marcar e se exibia diante da torcida. Na Bundesliga, o gesto não chamou tanta atenção, mas depois da transferência para o Real Madrid, tudo mudou. O gesto ganhou destaque especialmente após o clássico fora de casa na primeira metade da temporada, quando Jude marcou 2 gols e garantiu a virada do Real sobre o Barcelona. Quando perguntado sobre a origem da comemoração, o meia respondeu: "Comecei a fazer isso no Birmingham e continuei." Não há um motivo especial, ele acrescentou, que se sente orgulhoso ao ver crianças imitando-o. Muitos acreditam que Bellingham se inspirou em Lionel Messi, que já havia feito algo parecido em um clássico contra o Real Madrid, abrindo os braços diante da torcida rival. E talvez seja verdade. Afinal, Jude nunca escondeu ser um grande fã de Messi, algo que ele mesmo admitiu várias vezes. As comemorações em que os jogadores formam corações com as mãos são bastante comuns no futebol. Tornaram-se quase um símbolo. Por meio desse gesto, os atletas costumam demonstrar amor por alguém especial. Alguns o dedicam à namorada, outros à mãe ou aos filhos. Gareth Bale começou a usar essa comemoração ainda nos tempos de Tottenham e a levou consigo para o Real Madrid. Outro jogador ligado ao clube merengue, Ángel Di Maria, também fazia o mesmo gesto após marcar gols, mantendo-o por toda a carreira. Aliás, em 2013, Bale chegou a patentear seu gesto do coração com um logotipo formado pelas mãos unidas em forma de coração e o número 11 dentro. O episódio do clássico de Manchester não foi o único momento em que Balotelli surpreendeu o público com uma comemoração inesperada. Na semifinal da Euro 2012 contra a Alemanha, o atacante italiano abriu o placar e comemorou de forma contida. Mas depois de marcar o segundo gol e garantir o seu doblete, Mário finalmente extravasou as emoções. Ele mandou a bola para as redes e logo tirou a camisa e começou a exibir seus músculos. Os torcedores lembram especialmente das 3 fitas terapêuticas azuis que ele tinha na região lombar. Com seus gols, Balotelli levou a Itália à final, mas a esquadra azurra acabou sendo derrotada pela Espanha. Acho que os fãs mais antigos certamente se lembram de quantos memes surgiram depois dessa comemoração de Balotelli, e mesmo passados 12 anos essas imagens ainda arrancam sorrisos. Durante seu tempo de Liverpool, o atacante Luis Suárez protagonizou uma comemoração que simbolizava vingança e ironia. O técnico do Everton, David Moyes, havia acusado Suárez de cair demais em simulações antes do clássico de Merseyside. O uruguaio respondeu marcando um gol sobre o Everton, e logo depois correu até o banco adversário e simulou um mergulho, provocando o treinador. Após o jogo, Moyes não se ofendeu. Pelo contrário, disse que faria o mesmo no lugar de Suárez. Cristiano Ronaldo, até 2013, não usava sua comemoração clássica com o grito. Nos primeiros anos jogando pelo Real Madrid, o português comemorava de maneira mais contida. Geralmente apontava para si mesmo, fazia um gesto característico com as mãos viradas para baixo e dizia a palavra calma. Ele comemorava assim tanto em El Clásico quanto em partidas importantes da Liga dos Campeões. O gesto característico do principal rival de Cristiano, Lionel Messi, é o de apontar para o céu. Quase sempre depois de marcar o 8 vezes vencedor da Bola de Ouro, celebra com os companheiros e depois ergue os 2 dedos indicadores dedicando o gol à sua avó, Célia Oliveira Cucitini. A mulher que inspirou Léo a jogar futebol, levava ele para os jogos e foi crucial em sua carreira. Ela faleceu em 98 e desde então Messi dedica a ela cada gol. Na Copa do Mundo do Catar, Messi fez mais uma comemoração marcante. Nas quartas de final contra a Holanda, ele ampliou a vantagem da Argentina ao converter um pênalti e logo depois caminhou em direção ao banco adversário, levando as mãos às orelhas em um gesto provocativo ao técnico Louis van Gaal. Antes da partida, Van Gaal havia feito declarações provocativas sobre a Argentina e Messi respondeu em campo pedindo respeito com o gesto. O ex-atacante do Borussia Dortmund e do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, também ficou conhecido por suas comemorações marcantes. Além dos seus famosos saltos mortais, ele costumava vestir máscaras de super-heróis como Batman e Homem-Aranha após marcar gols. Ele continuou com essas acrobacias mesmo ao jogar por Chelsea e Barcelona, e até hoje segue comemorando assim no Olympique de Marselha. O ex-atacante do Lyon e do Marseille, Bafétim Bigomis, foi um dos melhores centroavantes do campeonato francês em sua época.
No entanto, sua comemoração mais famosa ele inventou na Inglaterra quando jogava pelo Swansea. Ao marcar gols, Gomes se ajoelhava e começava a se mover como um guepardo, mostrando as garras para os torcedores. Mesmo depois de deixar a Premier League, o francês continuou usando essa comemoração em outros clubes. Certa vez, atuando na Arábia Saudita pelo Al Hilal, ele acabou se empolgando demais. Ao comemorar um gol, assustou tanto o gandula que o menino pulou da cadeira e saiu correndo. Gomes então foi atrás dele e, para se desculpar, deu sua camisa ao garoto. Em 2015, o capitão da Roma, Francesco Totti, protagonizou uma das comemorações mais inusitadas da história. Depois de empatar o clássico contra a Lazio com um belo voleio, ele correu até as arquibancadas para celebrar com os torcedores. Mas não parou por aí. Pegou o celular de um membro da comissão técnica e tirou uma selfie com os fãs fazendo biquinho na foto. A imagem viralizou rapidamente, virou meme e se tornou um dos momentos mais icônicos do futebol italiano. O atacante Daniel Sturridge foi um dos jogadores mais marcantes da Premier League na primeira metade da década de 2010. Sua parceria com Luis Suárez no Liverpool causava medo em muitos zagueiros da Inglaterra. Sturridge ficou especialmente lembrado por sua comemoração icônica. Após marcar, ele parava e fazia um movimento de dança balançando os braços na forma de onda. Ele já fazia esse gesto nos tempos de Chelsea, mas foi no Liverpool que o Sturridge Dance se tornou inesquecível. Certa vez ele comemorou dessa forma um gol na final da Europa League contra o Sevilla. Infelizmente, o Liverpool perdeu aquele jogo por 3-1. A superestrela do PSG e da seleção francesa Kylian Mbappé é o autor de uma das comemorações mais populares do futebol moderno. Depois dos gols, ele cruza os braços em frente ao peito, se mostrando diante da torcida. O curioso é que esse gesto tem uma origem familiar. Mbappé o pegou emprestado do irmão, Ethan, que fazia o mesmo movimento ao marcar gols no jogo FIFA. Mbappé celebrou dessa maneira vários gols importantes, inclusive na final da última Copa do Mundo contra a Argentina. Já o mago brasileiro Ronaldinho, nos anos 2000, era considerado por muitos o melhor jogador do planeta. Jogando pelo Barcelona, fazia verdadeiros milagres com a bola nos pés. E além de marcar muitos gols, sabia como celebrá-los com estilo. Ronaldinho estendia o polegar e o mindinho, mexendo-os em sentidos opostos, um gesto que lembrava um telefone. Uma das vezes mais marcantes foi após um golaço contra o Chelsea na Liga dos Campeões. Parado fora da área, ele chutou com precisão milimétrica no canto e depois fez sua famosa comemoração. Proibição de tirar a camisa. Tenho certeza de que você, assim como eu, já se perguntou por que os jogadores de futebol são proibidos de tirar a camisa durante a celebração de um gol? Não, tirá-la é permitido. Só que o árbitro instantaneamente presenteará o jogador com um cartão amarelo. Essa regra surgiu apenas no século XXI. Até 2004, os jogadores podiam tirar a camisa tranquilamente. Isso não era proibido pelas regras, e o árbitro não mostrava cartão amarelo ao jogador por isso. Mas qual episódio, afinal, levou a FIFA a proibir os jogadores de tirar as camisas? E aqui tudo é muito estranho. Vamos primeiro falar sobre dois episódios engraçados que teoricamente poderiam ter sido a causa da proibição. O lendário Diego Forlán muitos conhecem. Em 2002, o uruguaio se transferiu para o Manchester United e 3 meses depois se meteu em uma situação engraçada. No jogo contra o Southampton, Forlán marcou um gol espetacular e, celebrando o evento, tirou a camisa e depois correu em direção à bandeira de escanteio. Só que Diego não conseguiu vestir a camisa a tempo. O Southampton reiniciou a partida rapidamente no centro do campo. O jogo continuou. Forlán correu com a camisa na mão. Veja só como isso parece engraçado. E ele não estava apenas correndo na lateral, mas participando ativamente da jogada. Aqui está outro caso. Robbie Fowler, em 97, apoiou os estivadores em greve de Liverpool. No final, ele foi multado em 900 euros, mas não por causa da camisa, e sim por uma declaração política. E o mais importante, antes da proibição, os jogadores raramente tiravam a camisa. Mas por que tanto a IFAB quanto a FIFA acharam que os jogadores deveriam ser punidos por tirar a camisa? A razão vai surpreendê-lo? Ela não existe. Sim, no momento da introdução da regra em 2004 não havia nenhuma razão oficial. Eles simplesmente proibiram, sem qualquer explicação. Os jogadores foram proibidos não apenas de tirar a camisa completamente, mas também de puxá-la sobre a cabeça. Se falarmos sobre os dias atuais agora, a FIFA considera que tirar a camisa durante a celebração de um gol é um comportamento antidesportivo e uma manifestação excessiva de alegria. Mas há outras versões. Por exemplo, comemorar sem a camisa pode ser considerado uma perda de tempo intencional. Também havia a versão de que os jogadores frequentemente usam mensagens políticas ou publicitárias sob a camisa. Em 2016, o representante do IFAB, David Elleray, deu outro motivo hipotético. Ele explicou a proibição pelo fato de que em alguns países mostrar o torso nu é indesejável devido à religião ou cultura, mas a maioria dos jogadores ignora a proibição de tirar a camisa. Cristiano Ronaldo frequentemente mostra o torso depois de marcar gols importantes.
Messi fez o mesmo no Bernabéu. Balotelli levantou a camisa e mostrou a escrita: "Por que sempre eu?", respondendo de forma bonita a todos com uma pergunta sobre uma pergunta. Andrés Iniesta, na final da Copa do Mundo de 2010, tirou a camisa e dedicou o gol da vitória ao seu amigo falecido, o defensor Daniel Jarque, que morreu em 2009 de um ataque cardíaco. "Dani Jarque sempre conosco", era a mensagem na camiseta de Iniesta. Mbappé dedicou um gol a Lucas, um torcedor de 8 anos do PSG que lutava contra o câncer. Alexander Sobolev dedicou um gol à sua mãe falecida. Sua camiseta tinha uma foto da mãe. Ferran Torres, em outubro de 2023, dedicou um gol à sua avó, que faleceu pouco antes do jogo. E sim, todos eles receberam cartão amarelo. Bem, e alguns simplesmente tiram a camisa depois de um gol nos segundos finais do jogo. O jogador da Juve, Arkadiusz Milik, tirou a camisa após marcar o gol da vitória no final da partida. O polonês tirou a camisa e o árbitro mostrou ao jogador um segundo cartão amarelo que se transformou em vermelho. A ironia é que pouco depois o VAR revisou o lance e no final o gol foi anulado. Ou seja, o jogador Milik recebeu um cartão vermelho por um gol que foi anulado. Foi um tanto estúpido. Claro, há exceções e eu até falei sobre isso uma vez. Em 2011, Billy Sharp, depois de marcar um gol, levantou a camisa e na camiseta era possível ver a mensagem: "Isto é para você, filho". A questão é que seu filho recém-nascido havia morrido alguns dias antes da partida, mas neste caso, o árbitro nem pensou em dar um cartão amarelo. Exatamente 20 anos após a introdução da proibição, se conclui que os jogadores continuarão a tirar as camisas. A regra começou a funcionar ao contrário. Agora, se um jogador marcar um gol no final do jogo, é muito provável que ele mostre o torso. Tudo só pode mudar se a FIFA tornar a punição mais severa, chegando à expulsão, algo em que ainda não se acredita muito. Afinal, os jogadores precisam demonstrar emoções, porque sem elas é impossível jogar futebol. A propósito, qual você acha que foi o motivo real para a introdução dessa regra? Escreva sua opinião nos comentários. Jogadores não podem tocar em animais. Há 70 anos, o clube alemão Colônia tem um apelido interessante: os bodes. Acredita-se que o nome não oficial tenha surgido no final dos anos 50, quando em uma festa da equipe para comemorar o fim da temporada, um dos convidados presenteou o chefe do clube com um bode vivo. O clube manteve a tradição até hoje. Nos jogos do Colônia, é possível ver um bode, mas os fãs se apegaram especialmente a Hennes VIII, que ganhou o apelido de Estrela da TV. Por incríveis 11 anos, foi Hennes VIII quem apareceu no estádio do time e é com ele que está associada uma história bastante desagradável. Em 8 de março de 2015, o Colônia enfrentou o Eintracht Frankfurt em uma partida da Bundesliga. Aos 79 minutos, os bodes venciam as águias por 3-1, mas aos 82 minutos do jogo, o jogador nigeriano Anthony Uja marcou o quarto gol nas redes dos visitantes e, celebrando seu sucesso, fez algo estúpido. Ele correu em direção ao animal e o agarrou com bastante força pelos chifres, tentando arrastá-lo para dentro do campo. Apenas o treinador do animal, pode-se dizer, salvou o bode puxando-o de volta para o seu lugar. E o pior é que após o jogo, o pobre Hennes começou a sentir dores no pescoço, conforme relatou o gerente do clube, Jörg Matke. Ele precisou de 3 semanas para se recuperar no zoológico. A causa atribuída foi que Uja puxou o animal pelos chifres de maneira muito brusca. Muitas pessoas não gostaram desse excesso de sentimentos. Os torcedores do Köln acusaram o jogador de maus tratos ao animal e durante os 2 meses restantes da temporada, vaiaram Anthony mesmo que ele tenha se desculpado no dia seguinte ao incidente. Imediatamente, defensores dos direitos dos animais intervieram na história, ameaçando processar o jogador, e a Federação Alemã de Futebol precisou reagir. A partir daquele momento, os jogadores de futebol foram estritamente proibidos de interagir com animais. Até mesmo acariciá-lo após a partida só é permitido com a autorização do instrutor. É proibido tocar nos animais que acompanham o estádio, mesmo que um animal invada o campo por acidente. Mas na Alemanha, raramente se vê animais no campo. O mais comum são pombos que invadem os jogos da Bundesliga. Teve até um pássaro que ajudou Harry Kane a marcar um gol, mas sobre isso contarei em outro vídeo. Assim, o infrator enfrentará desqualificação ou multa em dinheiro. Isso se aplica principalmente aos clubes que levam seus mascotes para o campo. Por exemplo, é improvável que Wolfsburg, Bayern de Munique e Leipzig tragam lobos, ursos e touros reais para o estádio. Mas, por exemplo, isso se aplica ao anteriormente mencionado Eintracht, que várias vezes mostrou para os fãs no campo uma águia de verdade. E quanto ao Anthony, o jogador escapou de uma punição oficial, mas os fãs não conseguiram perdoá-lo e nem quiseram. 2 meses depois, se abriu a janela de transferências e o Colônia foi forçado a vender ele para o Werder Bremen. Os torcedores do Colônia não se opuseram a este acordo e alguns até disseram que era uma espécie de
vingança do bode. Mas Rennes VIII se recuperou rapidamente e por mais 4 anos alegrou os torcedores com sua presença no estádio da casa. Porém, em 2019, devido a problemas de saúde, ele foi substituído por Rennes IX. Em 2020, Rennes IX teve descendência, algo que seus antecessores nunca haviam feito. Ele e sua companheira Cabra tiveram 2 filhotes. Infelizmente, em abril de 2021, Rennes VIII faleceu e, de acordo com o clube, ele tinha sérios problemas de saúde. Na época de sua morte, ele tinha 14 anos, o que para os bodes é praticamente o máximo de vida. A celebração de Vinícius que levou a uma proibição vitalícia. Em outubro de 2022, Vinícius afirmou que os fãs do Atlético que o insultaram deveriam ser banidos para sempre dos estádios. Mas poucos sabem que o próprio Vinícius realmente recebeu uma proibição vitalícia em um dos estádios brasileiros. Então Flamengo, cujas cores Vini defendeu antes de sua transferência para o Real, e Botafogo são considerados uma das melhores equipes da Série A brasileira. Os jogos entre eles são sempre intensos e os clubes frequentemente se provocam antes e depois das partidas. E nós voltamos a fevereiro de 2018. Naquele dia, o Flamengo enfrentou o Botafogo nas semifinais da Liga Carioca. Este é um torneio adicional entre clubes do estado do Rio de Janeiro. No final da partida, o rubro-negro vencia o adversário por 2-1 e o resultado do jogo ainda estava indefinido. E então faltam poucos minutos para o final da partida. Vini Júnior cobra um escanteio e, após um passe de um companheiro, lança um belo chute no gol do Botafogo e marca o terceiro gol nas redes, colocando assim um ponto final no jogo, classificando o Flamengo para a final. Celebrando seu gol, ele imitou o choro e usou seu gesto, supostamente enxugando lágrimas dos olhos com as mãos. Mas o que há de tão errado com essa celebração? Por exemplo, no mesmo ano de 2018, Neymar comemorou de forma semelhante, respondendo aos fãs que o chamaram de Kai Kai. Mas nesta história, nem tudo é tão simples, e vamos voltar 10 anos, lá em 2008, quando o Flamengo venceu o Botafogo, mas estes não aceitaram a derrota. Na coletiva de imprensa pós-jogo, jogadores, treinadores e o presidente do Botafogo culparam o árbitro pela derrota. Eles acreditavam ter sido roubados, eles se sentiram tão mal após a partida que alguns jogadores choraram diretamente na frente dos jornalistas. E desde aquele momento, os torcedores do Flamengo apelidaram o Botafogo de chorões. E nos jogos, os torcedores do Flamengo frequentemente provocavam o Botafogo, chamando-os de maricas e menininhas. E se isso era feito principalmente pelos fãs, Vinícius se tornou o primeiro jogador a provocar o Botafogo, fazendo a choradeira diante de dezenas de milhares de fãs no estádio e milhões de telespectadores. E o clube ficou muito ofendido com isso. Logo, 4 dias depois, o Botafogo divulgou um comunicado oficial. Todos os jogadores do Flamengo estão proibidos para sempre de visitar o estádio do Botafogo devido à celebração ofensiva e desrespeitosa feita pelo jogador do Flamengo. E de fato, após passar pelo Botafogo, o Flamengo avançou para a final da Liga Carioca, onde deveria enfrentar o Boa Vista no estádio do Botafogo. Mas para os jogadores do Flamengo, já vigorava a proibição e, portanto, a final foi disputada na arena do Clube Rio Branco. Você provavelmente se pergunta, como eles jogam entre si? Bem, a resposta está na frase anterior. A proibição era de jogar vários jogos finais, ou seja, apenas quando o Botafogo não era o adversário do Flamengo. Aliás, Vinícius recebeu uma proibição pessoal. Se jogadores que saíram do Flamengo para outro clube ainda podem jogar no estádio do Botafogo por outro time, Vinícius não poderá jogar lá, nem mesmo com a camisa do Real Madrid. A propósito, algo semelhante aconteceu na Espanha. A final da Copa do Rei de 2015 deveria ser disputada no Santiago Bernabéu, algo que já se sabia com 1 ano de antecedência. E na final, Barcelona e Athletic Bilbao iriam se enfrentar. Então, em março, 2 meses antes da partida, o Real Madrid anunciou que se recusava a ceder o estádio para a partida final, alegando que seu time B jogaria os playoffs lá. Mas logo surgiu outro motivo na mídia. Os madrilenos não queriam ver o triunfo do Barcelona em seu estádio. No final, se decidiu realizar a final no Camp Nou, com a condição de que os ingressos fossem distribuídos igualmente entre os fãs de ambas as equipes. Exatamente a mesma história aconteceu na temporada 2011-12. Barcelona e Bilbao se enfrentaram novamente na final e o Real também se recusou a ceder o Bernabéu, alegando reformas urgentes, então a partida foi disputada no estádio do Atlético de Madrid. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!